Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é o grande dia do nosso Nefrotalk, seu show de perguntas e respostas sobre nefrologia. Que tema será que os alunos terão que manejar hoje? Temos a honra de convidar alunos da UFRN, a melhor do Norte e Nordeste. Será que seus estudantes serão capazes de conduzir o caso clínico proposto? Veremos. Primeiro, as apresentações. O primeiro concorrente, aluno do sexto período de Medicina, gosta de malhar com pesos e participar de debates calorosos com seu maior rival acadêmico. Muito bem-vindo, Arthur. Muito obrigado, Adriano Mala. Mas tenha calma, que hoje é no amor, Não vim debater com ninguém, vim apenas dar o meu máximo e sair daqui com o prêmio. Hoje estamos vendo que ele veio focado. O segundo concorrente, também aluno do sexto período de Medicina, conhecido como Chefinho, liderou a turma durante os primeiros anos e agora lidera o centro acadêmico. Muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado pelas palavras gentis, meu cara. Mais uma vez estou aqui enfrentando meu histórico rival, Arthur. Eu tenho certeza que vai ser uma bela tarde que eu vou sair vencedor. Em vista que todos são do sexto período, vamos abordar um tema que com certeza vocês sabem manejar. Estão em dia com a nefrologia? Vamos ver. Aqui temos o ECG de uma paciente de 45 anos, hipertensa, em uso de losartana 50mg ao dia, sem outras comorbidades, e chegou à UPA após uma viagem de 8 horas, apresentando fraqueza muscular intensa, formigamento nas extremidades e dispneia. Ao ser questionada, revela ter sofrido mordida de uma cobra identificada como uma cascavel há cerca de 8 horas. Você solicita exames complementares que chegam com os seguintes resultados: creatinina de 2,5, CPK de 15.000, potássio de 6,2 e gasometria arterial com pH de 7,3, bicarbonato de 18, PO2 de 90, PCO2 de 37,8 e saturação de O2 de 95%. O ECG mostrou algumas alterações suspeitas. Essas alterações, nesse caso clínico, são sugestivas de: letra A, infarto com supra; letra B, pericardite; letra C, fibrilação atrial; e letra D, hipercalemia. Essa é muito fácil. Letra A. Fiz uma prova de cardio recentemente, estou com os critérios de reperfusão grudados na mente. Não poderia deixar passar um super ST claro desses. A mulher se assustou tanto com a cobra que infartou. Não, macho, não é possível não, tu é burro. Olha essa onda T, pô, articulada, simétrica, na sua cara. Sem falar no sumiço da onda P e nesse alargamento do QRS. Você não foi pra usar o Dr. Júlio, não foi pra usar o Dr. Isabela, não. Além disso, você precisa ver o caso clínico. Isso aí claramente não é um infarto. Calma, acadêmico Luiz. De fato, a resposta está errada. Se trata de uma hipercalemia. Vamos ver agora um breve vídeo do nosso especialista Deus falando sobre o tema. Então, explicação na tela. O quadro clínico da paciente aponta vários indícios de uma possível hipercalemia pós-acidente ofídico. A fraqueza muscular intensa, acompanhada da dispneia, pode vir de uma alteração na condução elétrica muscular, derivada da hipercalemia, visto que o excesso de potássio no sangue no espaço intracelular interfere nos potenciais de membrana das células musculares e nervosas. E a hipercalemia, por sua vez, se origina da destruição das células musculares pela toxina da cobra, quadro que conhecemos como rabdomiólise. O excesso de potássio também pode levar a distúrbios na transmissão dos impulsos nervosos, o que explica a sensação de formigamento no paciente. Já no coração, o excesso de potássio reduz o potencial de repouso das células cardíacas, dificultando a repolarização, o que causa as alterações que o Luiz comentou no ECG, e pode inclusive levar a uma PCR. Agora, para as próximas perguntas, já que nosso chefinho está muito agitado, vamos adentrar o manejo da hipercalemia especificamente. Diante de um paciente com um eletro anterior, qual opção representa a primeira prescrição a ser feita para mediar essa alteração? Letra A, gluconato de cálcio; letra B, furosemida; letra C, beta-bloqueador; ou letra D, insulina? Mas, pensando na letra A, eu sei que tem que ter o gluconato para estabilizar a membrana de condução do miocárdio, né? Ou será que um beta-bloqueador para o coração bater mais calmo? Desembuche, homem. Você tá enrolando. Fale logo, eu tenho mais o que fazer. Não posso desperdiçar minha tarde inteira com você, não. Agora foi que deu, a pessoa não pode nem pensar mais, aí depois eu vou odiar mesmo. Bem, meu caro, você está certo. O gluconato de cálcio deve ser administrado por via intravenosa a cada 10 minutos, em média. E você deve ir acompanhando alterações do eletro até que a onda T esteja normalizada. Lembre que, caso não haja alteração eletrocardiográfica, não devemos fazer o gluconato. Inclusive, vale dizer, o beta-bloqueador pode ser uma das etiologias de hipercalcemia. Tá vendo, seu atazanado? Tava certo. Pensar com a cabeça compensa. Meu amigo, com um crânio desse tamanho, se não pensasse, ia fazer só peso, né? Eu sei que a pressão arterial média aí recomendada pra você é de 60.000. Calma, meninas. Já sabemos que a raiz do problema é o aumento de potássio sérico e já estabilizamos o coração do nosso paciente. Existem duas formas de tentarmos corrigir o nível de potássio: as medidas de shift e as de eliminação. Qual medida abaixo é a mais rápida para diminuir o potássio sérico? Letra A, Sorcal; letra B, glicoinsulina; letra C, reposição de bicarbonato de sódio; ou letra D, agonistas beta-adrenérgicos inalatórios? Essa é muito fácil mesmo, fácil mas mais difícil. A medida mais rápida é um shift. Usamos a insulina glicosada para não causar uma hipoglicemia no paciente. Por isso tem que fazer um HGT na admissão para poder monitorar a glicemia. Mas as outras do beta-2 agonista, como o salbutamol e o bicarbonato de sódio, quando você tem acidose associada ao quadro do paciente, podem e devem ser associados quando possível, para que a gente reverta esse quadro logo. Segura esse chefinho aqui, o pai tá on. Mas isso foi o chat GPT que deu essa resposta pra ele, não é possível. Que danado é uma medida de shift, sabe, chão?
Ih, amigo, tá achando que eu sou você, é? Eu não uso o ChatGPT pra colar em prova, não. Medidas de Shifter estão promovendo a entrada do potássio do meio intravascular para o meio intracelular, e por isso que reduzem o potássio sérico. E já que você perguntou, um bônus. A eliminação são as que efetivamente reduzem o conteúdo corporal total de potássio, pela urina, fezes, de qualquer forma, eliminando do corpo. Eu quero eliminar você, meu amigo. Vocês estão sabendo de tudo aí, vamos logo para a próxima que eu tenho treino de perna hoje. Que medidas adicionais seriam mais adequadas para esse paciente? Letra A. Suspender a losartana e prescrever furosemida. Letra B. Prescrever espironolactona. Letra C. Prescrever o Sorcal. Ou letra D. Manter somente as medidas de Chi. Mas eu acho que essa é a letra C. O Sorcal não é aquela resina que troca o potássio pelo cálcio no intestino? Aí tem que ter cuidado com os níveis de cálcio no sangue do paciente. Diuréticos de alça devem ser utilizados em todos os pacientes que urinam que não estejam hipovolêmicos. Nessa paciente faremos furosemida para potencializar a eliminação renal do potássio e devemos suspender medicações associadas à hipercalemia, como é o caso dos BRA, a losartana, sendo assim a correta letra A. Amigo, nessa aí eu vou te dar um desconto. O Sorcal vai ajudar no mecanismo de expoliação do potássio pelo trato gastrointestinal. Ela é mais eficaz em caso de hipercalcemia crônica, mas já para usar também. Vou deixar de morde a sopra, meninos. Próxima pergunta. Caso a hipercalemia seja refratária, qual será a sua conduta? Letra A. Dobrar a dose da furosemida. Letra B. Acrescentar espironolactona. Letra C. Indicar diálise de urgência. Ou letra D. Fazer bicarbonato. Essa é muito fácil. Depois de fazer as medidas adequadas para reduzir o potássio e isso acabar não ocorrendo, estamos diante de uma hipercalemia refratária. Eu me lembro muito bem da aula de Dr. Rodrigo e dos rodízios, de Dr. Leonardo e da Dra. Isabela, quando eles disseram que devemos indicar diálise de urgência nesse caso. Essa daí foi pra não zerar, hein? Agora, e essa espironolactona aí, hein? É um diurético, eu acho que ele seria contraindicado, não? Sobre isso aí da espironolactona, eu não vou falar em nada para não dar spoiler da próxima questão, hein? Agora, para encerrar o nosso quadro, pois o nosso tempo já está chegando ao fim, temos a nossa última pergunta. É sabido que apesar de serem feitos para ajudar, algumas medicações podem na verdade atrapalhar e causar hipercalemia. Qual dessas medicações a seguir pode causar esse efeito? Letra A, dipirona sódica. Letra B, semaglutida. Letra C, espironolactona. Ou letra D, dapaglifosina. Rapaz, dipirona todo mundo usa. O Ozempic o povo usa pra ficar no shape, inclusive eu tô até pensando em usar também. Já a espironolactona, apesar de ser uma droga ótima, pode reduzir a eliminação de potássio nos túbulos renais. Inclusive pode ser um dos fatores causadores de hipercalemia em pacientes que usam essa droga. A dapaglifosina, eu aprendi com o Dr. Bruno que é uma droga boazinha, ela é cardioprotetora, eu acho que ela não faria isso não. Então eu vou com a letra C. Bingo! Fechamos com chave de ouro. Certa resposta. Rapaz, tá me perseguindo, só estão colocando as fases pra esse cara. Para finalizar essa pergunta, aqui vai uma listinha com os principais medicamentos que aumentam e que reduzem o potássio. Pode habilitar a tela que é de graça. Medicamentos que aumentam o potássio: espironolactona, losartana, enalapril e Bactrim. Medicamentos que reduzem o potássio: hidroclorotiazida, gentamicina, furosemida, clortalidona, anfotericina B e fenoterol. E para que ninguém casareje, o nosso especialista Deus nos abençoou com o passo a passo do manejo do paciente hipercalêmico no fluxograma a seguir. Então vamos lá, se o paciente possui uma ou mais manifestações clínicas de hipercalemia, como dor muscular, paralisia, arritmias ou alterações no eletrocardiograma, como TST altas e pontiagudas, encolhimento da penetração das P, nós devemos pensar em uma emergência hipercalêmica. Em caso de que o paciente esteja com o ECG alterado e potássio sérico maior que 6,5, nós tentaremos cálcio intravenoso, com gluconato de cálcio 3 vezes 1 grama intravenosa bolus, 10 ml a 10% a cada 10 minutos, e cloreto de cálcio 1 grama intravenosa 10 ml a 10%. Após isso, tentaremos a glicoinsulina com 10 unidades de insulina mais 50 ml de destrose e 25 gramas de glicose em diluição de 50% de água. Se uma acidose sem hipervolemia, pensamos em bicarbonato, uma ampola de 50 ml, solução 8,4%, ou podemos pensar também em furosemida, só que ela é contraindicada em caso de hipovolemia. Outra opção são os ligadores de potássio, como o zircônio e o poliestireno sulfonato de sódio. O zircônio, 15 a 60 gramas via oral, não administrado com sorbitol, e o SPS não tem uma contraindicação com sorbitol, sendo utilizado 10 gramas 3 vezes por dia via oral. Caso haja uma DRC ou IRA em consequência disso, nós devemos pensar em considerar uma diálise. Caso não haja DRC ou IRA e o potássio ainda esteja acima de 6 mg por litro após as medidas, devemos também considerar diálise. Caso você tenha conseguido baixar o potássio, então nós mantemos o tratamento até que os níveis de potássio não analisem, não temos mais medidas extras. Em caso do potássio estar abaixo de 6,5 mg, mas acima de 6,0 equimols, nós não faremos cálcio intravenoso, mas seguiremos as medidas a partir da glicoinsulina. Caso o potássio esteja abaixo de 6,0 mEq, mas acima de 5,5 mEq, nós devemos considerar também o seguinte, que ele tenha uma injúria renal severa, ou contínua degradação tecidual, por exemplo, uma rabdomiólise, ou então uma absorção exagerada de potássio, como, por exemplo, um sangramento, tal qual indicado pelo upstate. Em caso não, mas que ele permaneça ele não contenha, né, esses 3 elementos presentes, mas você tem uma oligúria, ou então injúria renal severa com potássio acima de 5,5 mEq, nosso objetivo é manter abaixo do 6,0 equimol entre 6 e 12 horas, até normalizar para 5,5 mEq, com as mesmas terapias de suporte, se acidose sem hipervolemia e bicarbonato, furosemida somente contraindicada em caso de hipovolemia, e os ligadores de potássio, zircônio e poliestireno sulfonato de sódio. Ótimo, gente. Lembrem que nem todos vão ser nefrologistas, mas precisam ser ótimos generalistas. Muito obrigado pela participação e sua audiência e até a próxima.
E peraí, o prêmio, seu burguês safado? Eu tenho um computador pra pagar a parcela. Não posso ficar sem o prêmio, não. O melhor pagamento é o conhecimento que ninguém pode tirar de você. Corta.